Olá a todos, eu sou o Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude. Eu gostaria de agradecer a vocês que nos têm ajudado constantemente com o nosso pequeno trabalho. E antes de continuar o vídeo, eu peço que vocês nos ajudem, se inscrevam e comentem, nos nossos vídeos, porque hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o narcisismo maligno. O que a neurociência revela, sobre ele. E fique conosco também até o final desse vídeo. O interessante é que, se formos falar, ou como já estamos falando, me perdoe, do narcisismo maligno, na verdade, o transtorno de personalidade narcisista, ele tem um pouco de TPAS. O que significa isso? Significa que é um transtorno de personalidade antissocial. Isso é um traço que os psicopatas têm. Ou seja, a pessoa comete um ato e não se importa muito bem com as consequências desse ato. A mesma não se preocupa acerca das pessoas, na verdade, que ela vai prejudicar. O que importa é o desejo da pessoa que está cumprindo determinado ato. Tá? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que tem um transtorno de personalidade antissocial, conhecido como a psicopatia, interessante que a palavra psicopata significa doença da alma. São pessoas que, na verdade, têm uma doença tão grande que elas não conseguem ter empatia, ou seja, elas não têm nenhuma empatia mesmo. Mas como a neurociência vai explicar a psicopatia ou então o narcisismo? Interessante, temos que verificar que nem todos os narcisistas são psicopatas, mas todos os psicopatas têm uma espécie de narcisismo, mas ambos sempre agem de uma maneira muito mais sádica, tanto a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista quanto o psicopata. Existe uma psicopatia de primeiro e de segundo grau. O interessante é que, quando você fala o que a neurociência explica sobre isso, é que tudo acontece, na verdade, no córtex pré-frontal, e, por exemplo, na região também das amígdalas, ou seja, a amígdala é a região onde é que processa as emoções, e o córtex pré-frontal, ele regula essas emoções. Sabe aquele pensamento que você tem de fazer algo ruim, prejudicar alguém, ou você tem vontade de fazer um ato totalmente vingativo e você não consegue? Então você está sendo guiado totalmente pelo córtex pré-frontal. Uma coisa também muito interessante, as pessoas, quando bebem, elas perdem o juízo. Ou seja, elas sempre vão liberar aquilo que está escondido, na verdade, no seu inconsciente. Mas esse inconsciente seria o quê? São as emoções reprimidas pelo córtex pré-frontal. Então, quando você bebe, a pessoa fica muito mais espontânea. Algumas pessoas choram, algumas pessoas ficam violentas, algumas pessoas ficam totalmente emocionadas. Então, quando a pessoa bebe, a pessoa, ela sempre joga aquilo que está represado. Ou seja, o córtex insular, na verdade, é aonde processa todas as emoções de nós, nós seres humanos, na maioria das vezes, tá? E sempre acontece isso. Ou seja, é o córtex pré-frontal que inibe nós de fazermos certos atos que são totalmente perigosos. O interessante é que o córtex, como ele regula as nossas emoções, tanto o narcisista, o psicopata, ele não tem isso. É totalmente deficitário, ou seja, eles não se preocupam muito bem com as consequências dos seus atos. É por isso que eles são totalmente frios, totalmente calculistas, não tem nenhuma espécie de empatia. Então, a sua maneira, vamos dizer assim, de se comportar na sociedade é totalmente atípica, é fora de uma pessoa comum. É uma pessoa que, na verdade, não tem freios, faz tudo aquilo que tem vontade. Então, quando você, na verdade, ou então quando o psicopata ou o narcisista não tem essa função muito bem regulada pelo córtex pré-frontal,
a mesma vai ter uma necessidade muito grande de manipular as outras pessoas, uma necessidade muito grande de subjugar, porque tudo está verificado dentro do seu processo de recompensa. Por exemplo, o processo de recompensa para eles é muito mais rápido, porque eles querem tudo, na verdade, para ontem. O interessante é que o córtex pré-frontal, tanto do narcisista maligno e quanto do psicopata, se difere em grau. É porque o psicopata é muito mais frio. E há um mito muito normal das pessoas dizerem que eles não têm nenhum sentimento. Eles têm sim. Eles têm para consigo mesmo. Eles têm um ato de autopena muito grande. Então, por isso que eles são totalmente malignos. Tá? Eles têm, na verdade, prazer de manipular e subjugar as outras pessoas. Tem até casos que as pessoas ficam até excitadas quando vê a outra pessoa implorando por ajuda, Quando o narcisista ou o psicopata vai cometer tal ato, a pessoa chora, a pessoa clama, eles ficam totalmente excitados. Então você vê que até que depois de um ato impensável, eles começam a fazer até necrofilia. A maioria das pessoas que são psicopatas tem esse estado, tá bom? Então, qual o impacto do narcisismo, na vida das vítimas, dessas pessoas que se relacionam? Interessante que, na maioria das vezes, as pessoas vão sofrer de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Interessante que a exposição que a pessoa tem muito prolongada à manipulação, à humilhação, ao abuso psicológico pode alterar a química do cérebro das vítimas, especialmente em áreas como o hipocampo, que é relacionado à memória, e a amígdala, que é a área que é totalmente emocional, que estão envolvidas no processamento de emoções e memórias traumáticas. Então, com o tempo, as vítimas conseguem desenvolver, na verdade, elas desenvolvem na maioria das vezes, tá? Hipersensibilidade ao estresse, síndrome do pânico, depressão, uma autoestima muito baixa e também uma dificuldade em criar vínculos. Então, sempre é bom quando você termina o relacionamento com esse tipo de pessoa ou quando você começa, é sempre bom você verificar os traços e você procurar uma ajuda profissional. Se possível, você manter distância desse tipo de pessoa que é totalmente tóxica, e você criar vínculos significativos, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o narcisismo maligno. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e nos acompanhou até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.